Pessoal, eu estou aqui com esse telescópio Xing Ling, né? Quando eu falo Xing Ling, ele não tem marca, tá? Ele não tem nenhuma gravação, ele não é da Toya, ele não é da Skylife, não é da Greika, não é da Bluetech, simplesmente não tem marca. Então, esse é um telescópio de 114 milímetros de diâmetro de espelho, refletor, né? Por 1000 milímetros de distância focal. Tá? Então, essa especificação de 1000 milímetros é por causa do relay. Então, ele é um telescópio catadióptrico, ou seja, ele tem o relay. Esse relay é uma lentezinha que tem na extremidade do focalizador. Eu já até tirei ele aqui, ó, porque eu tenho a mão pequena, mas mesmo assim eu precisei tirar essa aranha para poder tirar esse relay aqui. Então, a minha pesquisa é o seguinte: eu quero converter esse telescópio com relay num newtoniano clássico sem relay, ou seja, eu quero eliminar essa lente aqui e transformá-lo num telescópio sem relay, né? Esse é que é o meu projeto. Só que para isso eu quero fazer uns testes antes com ele, né? Quero fazer umas gambiarras antes de partir para o projeto final. Só que eu verifiquei eu já fiz até uns pré-testes, né? E eu confirmei, cheguei à conclusão que essa peça aqui, que é um tubo extensor, esse tubo extensor, ele precisa ter aqui por causa do relay. Mas, eliminando o relay, eu não vou precisar ter esse tubo extensor. Isso é uma coisa que eu já verifiquei. Aí, o que acontece? Nós vamos colocar a ocular diretamente aqui, tá? Esse diâmetro interno é o diâmetro exato que cabe uma ocular. Então, só que qual que é o problema? Aqui não tem nenhum furinho para você fixar o ocular, que você possa colocar um parafusinho, alguma coisa. Então a ocular vai direto aqui, mas fica solto, certo? O que poderia fazer posteriormente é vocês comprarem talvez um outro focalizador para esse tubo, tá? Mas aí fica a critério de vocês. O importante é que eu vou fazer esse teste, tá? E aí vocês vão acompanhando aí o desenrolar da coisa, ok? Olha aí, ó, então a célula desmontada é isso daí, tá vendo? Tem os grampinhos aqui que eu já tirei, os parafusinhos, tá? Aí, eu tirando o espelho, ele tem uma espuminha protetora aqui, né? E tem essa tampa, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa espuminha de lado, tá? E vou colocar esses calços aqui, ó, que eu achei aqui em casa. Tá vendo? Tem 30 milímetros de espessura isso aqui, ó, 3 centímetros. Então eu vou colocar esses calços aqui, tá? E aí vou colocar o espelho em cima, tá? Mas tudo gambiarra, eu não vou colimar, tá? Gambiarra pura mesmo, tá? Que o objetivo é só obter o foco, tá ok? Então vamos lá. Pessoal, quando a gente desmonta essa célula, a gente observa que todo esse conjunto do espelho, mais aquela espuminha, mais essa chapinha aqui, essa tampa, ele está apoiado nesse subconjunto aqui, ó, tá? Que vocês estão vendo aqui, ó, né? Esse subconjunto aqui, onde está, que seria o grosso, que seria a célula em si, né? Esse subconjunto todo,
ele é independente desse anel externo aqui, ó. Então, eles são dois subconjuntos, tá vendo? Ó? São dois subconjuntos separados. Então, aí, esses parafusinhos aqui, ó, esses pares aqui, são 3 pares, são eles que fazem o ajuste, a colimação. Então, eles são independentes. Então, quando eu fizer a gambiarra, se eu porventura quiser colimar, eu consigo colimar. Por quê? Porque a gambiarra toda que eu vou fazer, ele está todo ele apoiado nesse subconjunto, tá? Ele não muda nada. A única coisa foi que eu vou estar acrescentando aqueles calços improvisados, mas ele vai estar fazendo parte do subconjunto, que vai continuar sendo independente desse anel externo aqui de fora, tá vendo? Então se eu quiser eu consigo colimar, mas eu não vou perder tempo com isso, porque isso aqui é só um teste que eu vou fazer para ver se eu consigo obter foco, só isso, tá? Porque depois, dando certo, aí sim eu vou partir para projetar uma célula especial, um prolongador, né, para aproximar o espelho primário do secundário. Então, olha aí, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é uma espuminha que eu tenho aqui em casa, veio como proteção de alguma coisa que eu comprei. Então, ele tá com 30 milímetros. Eu pensei num calço de 20, mas como eu tenho esse de 30, vai esse mesmo. Então, esses dois aqui já tá cortadinho e tal. E eu vou pegar o espelho e vou colocar em cima, tá vendo? Eu vou pegar o espelho e vou colocar em cima desse calço. Então, qual que é o objetivo? Aproximar esse espelho lá do espelho secundário para fazer o teste. Aí eu pego esses grampos pretos aqui, ó, que fazem parte aí da célula para prender o espelho, né? E aí eu tive que comprar esse parafuso mais comprido, tá? Aí eu vou prender na célula aqui, tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Então, olha aí, ó, a gambiarra ficou desse jeito, tá vendo, ó? Olha os calços de espuma de 30 milímetros, né? O grampo aqui, né? Eu peguei o grampo original, o parafuso, eu tive que comprar esse parafuso de 35 milímetros, mas não tinha. O cara lá da ferragem, ele só tinha de 38, mas não tem importância, serve, né? Então, em vez de eu usar esse aqui, que é um parafuso, esse aqui é o parafuso original desse grampo, né? Então, quando o espelho vai direto lá na célula, né? Aí então, é pura gambiarra mesmo, é a gambiarra das gambiarras, mas não tem importância, porque o objetivo é só ver se eu vou conseguir obter foco na imagem, né? Quando eu tirar a lente relay. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar esse conjuntinho aqui, lá no tubo, e não vou colimar, não vou fazer nada. Ele vai desse jeitinho aí, ó. Ele não está 100% firme, né? Eu vou até montar isso com bastante cuidado, né? Tá vendo, ó? Ele está firme mais ou menos, né? Mas não tem importância. Eu não vou colimar, não vou fazer nada. Desse jeito, é a gambiarra das gambiarras. Mas o objetivo é só obter o foco observando um objeto próximo. No caso, eu vou observar a antena do telhado aqui da minha casa, e depois à noite eu vou aproveitar e vou observar a lua também, né? Para ver se eu vou ter dificuldade no foco, né? Deixa eu dar um giro aqui, ó. Vocês verem a espuma, né? Tá vendo? Aquelas duas espuminhas que é uma coisa que tava aqui guardado e eu usei ele, né? Então é gambiarra das gambiarras mesmo. Deu certo, viu, pessoal?
Então eu peguei aquela gambiarra, aquela célula, montei no tubo telescópico, e aí eu coloquei ela no tripé, na montagem, e eu apontei para o antena em cima do telhado da minha casa, e aí eu consegui obter o foco e eu consegui regular, fazer a regulagem do focalizador. Então significa que eu posso ir adiante com esse projetinho. Então o próximo passo é justamente projetar um calço, né? Uma célula extensora decente, caprichada aí para acomodar aquele espelho primário. E aí tá aí, ó. É exatamente esse desenho que vocês estão vendo aí. Então eu peguei as medidas, tirei as medidas daquela célula, daquele telescópio Xing Ling, fiz um rascunho e eu projetei essa célula extensora que vocês estão vendo agora. Então eu idealizei essa célula mais ou menos desse jeito, né? Eu aliviei o máximo que eu pude de peso, né? Que eu acho que vai ficar satisfatório. Então ela tem de altura 3 centímetros, 30 milímetros de altura. Aqui embaixo ele tem essa guia, né? Essa espiguinha aqui que ela vai ser guiada naquela célula. E ela tem esses furos aqui, ó, onde eu vou embutir porcas metálicas, tá? E vou colar para fazer a fixação naquela célula, tá? Então aqui dentro vai o espelho. Eu vou mostrar agora na sequência. Então ficou assim, né? Montadinha ela vai ficar assim. Tá? Essa peça mais clara é o espelho. Então aqui embaixo está a célula que eu dimensionei, que eu projetei. E aqui tem esses grampinhos, né? Esses 3 grampinhos aqui, onde a gente vai prender o espelho, tá? Então eu até fiz uma renderização para ficar uma imagem mais bonitinha, né? Então tá aqui o espelho de vidro, né? Montado nessa célula extensora que eu projetei. Então isso aqui é o que na prática deverá ficar, né? Quando eu for mandar imprimir essas peças em ABS na impressora 3D. Então é isso aí, vamos acompanhando aí, pessoal, para ver como é que vai ficar aí no final, né? E aí, pessoal, então vejam só, finalmente, como é que ficou a célula extensora, né, do espelho primário do telescópio de 114 milímetros. Então eu mandei imprimir em plástico ABS, né, ficou muito bom. Aqui eu tenho esses grampinhos aqui, ó, tá, que é para prender o espelho nessa célula extensora aqui, né? Porém, o que acontece? Esse diâmetro aqui, que corresponde ao diâmetro externo do espelho, de 114 milímetros, eu coloquei uma folga assim, até de meio milímetro, ou está dando até mais, eu acho. Porém, não adiantou, ele ficou apertado. Então, quando eu pegar esse espelho aqui, ó, e colocar ele aqui, ó, né? Ele está tão apertado que eu vou conseguir colocar ele sob pressão e eu não vou precisar usar esses grampos aqui, tá? Eu não vou usar porque eu já coloquei ele aqui, depois, na hora que estiver montadinho, vocês vão ver. Não vai haver necessidade desse grampo aqui. Esse grampo vai aqui em cima, né? São 3. Então não precisa. Ele só com a pressão aqui, por causa da folga que ficou apertada, já vai ser o suficiente. Então esse daqui eu vou deixar guardado, não vou precisar usar. Eu ia usar,
Isso aqui é um negócio que é uma espuminha que tem, uma esponjinha que tem entre o espelho e essa tampa aqui, ó. Essa tampa também eu ia colocar, mas eu não vai precisar. Eu vou deixar guardado. Então, o que que acontece, ó? Esse aqui, ele vai aqui, ó. Aqui embaixo, vocês estão vendo, ó? Ele tem um ressaltinho, uma espiga, né? A gente chama de espiga. Então, ele tem um ressaltinho que vai ser guiado nesse furo da célula, do conjunto da célula. Ele vai ser guiado aqui, tá? Então ele está encaixado aqui, ó. Ó, tá vendo? Já está encaixado, ó. Vamos ver por baixo aqui, ó. Tá vendo? E ali, onde tá os 3 furos, eu vou colocar parafuso e uma arruela. E aí esse subconjunto do espelho primário e mais a célula extensora, eles vão estar fixados. Daí, a vantagem é que eu posso até girar assim, para ajustar alguma coisa com relação à colimação, né? Mas colimar eu acredito que você pode colocar aqui em qualquer posição. A gente parte do pressuposto que o espelho ele é simétrico, a imperfeição dela é mínima, né? Então você pode colocar em qualquer posição aqui, tá? Mas se precisar você pode girar, tá vendo? E é isso aí. Então eu vou dar um pause aqui na gravação e vou montar esse espelho aqui e mais essa célula extensora para ver como vai ficar esse subconjunto. Vou dar um pause aqui. Então, tá aí, pessoal. Montadinho aqui o subconjunto da célula, tá? Então, essa tampa aqui original do telescópio Xing Ling eu vou guardar. Essa espuminha aqui também vou guardar. Esses grampinhos aqui que eu mandei imprimir em ABS também não vou precisar, porque ficou super firme. Ficou muito firme aqui, gente. Não vai precisar do grampo, tá? E aqui, olha como eu fixei aqui atrás, ó. Simplesmente parafuso com arruelas, tá? E aí você faz normalmente a colimação com esses pares de parafusos aqui, tá? Mas só que a colimação é por último. Então, aqui, ó, percebam aqui o ABS, o calço, né? A célula extensora, 3 centímetros de espessura, 30 milímetros. Então, o que que ela está fazendo? Ela está fazendo com que esse espelho primário aqui, ela aproxime 30 milímetros do espelho secundário. Para quê, então? Para a gente eliminar, né, o relay, para a gente tirar aquela lente relay. Então, esse telescópio, ele vai passar a ser um telescópio newtoniano clássico, sem relay, tá? Então, é um telescópio de 114 milímetros, 2 em 1. Então, se você quiser, você pode manter ele original, catadióptrico com o relay, ou se você não gosta, você pode fazer essa adaptação que eu fiz aqui e transformar ele num telescópio newtoniano. Não vai precisar serrar o tubo, você mantém a originalidade do seu equipamento, tá? Porque se a gente não fizesse isso, o que a gente iria ter que fazer? Serrar esse tubo aqui, tá vendo? Do telescópio, esse OTA, se a gente tirar 3 centímetros, fazer a furação novamente, né? Então, para a gente não ter que fazer esse tipo de deformação no telescópio, eu optei por mandar imprimir esse ABS. Esse ABS eu fiz o desenho, eu projetei e paguei R$50 para imprimir. Se vocês quiserem, vocês podem fazer uma coisa mais barata. Tentar arrumar um isopor, por exemplo, com 3 centímetros de espessura, cortar, tá? Fazer o calço aqui e tentar prender esse subconjunto do extensor do calço mais o espelho, tentar prender ele na própria estruturinha que tem da célula aqui, que tem uma rosca aqui, fazer um calço e meter um parafuso comprido, igual eu fiz no começo do vídeo lá, tá? Aí você praticamente não vai gastar quase nada. Mas eu optei por fazer uma coisa mais caprichada. E isso aqui é super leve. Vocês podem fazer de MDF, mas vai ficar um pouco mais pesado, né?
Apesar que se você, as lojas, as marcenarias, eles têm já corte laser, tem CNC e você pode fazer alívio, né, de peso. Esse aqui no caso está pesando esse extensor aqui de ABS 172 gramas, mais ou menos. Então ficou bem leve. Não vai influenciar em nada o peso do OTA, tá ok? Agora eu vou montar esse subconjunto lá dentro do tubo, tá? Para a gente partir para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Vamos tentar descobrir qual é com quanto vai ficar a distância focal desse espelho primário, ok? Então vamos lá. Então vejam lá embaixo, já está montadinho o subconjunto da célula com o espelho primário e mais aquela célula extensora que eu projetei. O que nós vamos fazer agora, né? Vamos medir a distância focal desse espelho primário. Então, veja, o que nós estamos fazendo? Ó? Lembra do relay, né? Então a gente vai tirar o relay, que é essa lente que vai ali na extremidade do focalizador, nós vamos guardar. Nós vamos precisar tirar esse tubo extensor. Não vai precisar usar, nem deve usar, porque aí não consegue obter o foco, né? Aí, no lugar desse tubo extensor, nós vamos colocar direto a ocular. Tá? Coloca a ocular aqui. Então, como é que a gente vai fazer para medir a distância focal do espelho primário? Nós vamos usar uma trena comum, tá? Essa trena de fita. Pode usar fita métrica também, se quiser. E aí nós vamos medir a distância daqui desse ponto. Esse ponto, aproximadamente, ele coincide com a face do espelho primário, né? O subconjunto já com a célula extensora montada. Então nós vamos medir a distância desse ponto até a linha de centro do focalizador. Nós vamos medir quanto dá essa distância. E depois nós vamos medir também a distância do centro do espelho primário, da linha de centro do espelho primário, que é a linha de centro do tubo, tá? Até aqui aonde você coloca o olho na ocular. Esse ponto aqui, aproximadamente, é aonde eu obtive o foco quando eu observei a antena aqui em cima do telhado da minha casa. Então, eu tenho que medir essa distância desse ponto até o centro do espelho primário. Aí eu somo essas duas distâncias. E aí eu tenho, por fim, a distância focal desse espelho primário. Beleza? Então, para medir a distância focal desse espelho, nós vamos pegar desse ponto, esse ponto aqui, ele coincide mais ou menos com a face do espelho primário, tá? Então nós vamos pegar desse ponto até a linha de centro do focalizador, tá? E depois desse ponto até mais ou menos o olho do observador, tá? Então aqui já eu até medi previamente, tá? Pegando aqui, ó, aqui até a linha de centro aqui, 315, tá? Eu já peguei previamente, então, para agilizar aqui, 315 milímetros. E do centro do espelho secundário, que coincide com o centro do tubo, tá? Até
o olho do observador, que seria mais ou menos aqui, né? Então, aqui também eu medi previamente, está dando coisa de 185, 190 milímetros, tá? E aí vai variar de acordo com o ocular que você coloca, mas mais ou menos 185, 190. Então, vai ter algumas oculares que é um pouco mais curta, as outras é mais comprida e tal. Então, somando os 315 mais 185, está dando exatamente os 500. Então, acredito que a distância focal original desse espelho primário é 500 milímetros, que será, então, sem o relay, ele vai ficar com essa distância focal e vai virar um telescópio newtoniano clássico. Então, conclusão, fazendo esses testes, fazendo essa gambiarrada toda e depois concluindo esse projeto final, eu fiquei com um telescópio 2 em 1, porque eu posso ficar com ele como catadióptrico com relay, aí eu coloco o relay de volta, né? E aí eu tiro aquele extensor, vira o catadióptrico original do jeito que eu comprei. Ou então eu posso fazer isso que eu fiz e convertê-lo no newtoniano sem ter que estragar esse tubo, tá? Simplesmente fabricando aquele extensor em ABS. Daí a gente tira aquele tubinho extensor que tem aqui, tira o relay e pronto. Então isso aqui, usando isso que eu pratiquei aqui, a gente consegue ter um telescópio 2 em 1, barato, ok? Abraço, pessoal. Aí, pessoal, aí eu fiz uma filmagem terrestre, né, uma observação terrestre usando uma ocular de 10 milímetros. Então, está dando um aumento de 50 vezes com esse telescópio de 114 milímetros convertido em um telescópio newtoniano clássico sem relay. Então eu tirei o relay e fiz toda aquela modificação. A imagem até que não ficou ruim não, viu, pessoal? Olha aí, ó. Só estou movimentando aqui, nem focalizei direito, mas a imagem está boa. Abraço a todos.